Boa tarde a todos. Hoje, dia 5 de outubro, vamos iniciar a nossa aula no livro, na página 7, em língua portuguesa. Página 7 de língua portuguesa. Lá no dicionário. Para quem está entrando agora. Oi, boa tarde. Isa. Heitor. Oi. Sua câmera estava virada, agora sim dá para ver você. Página 7 de língua portuguesa. Boa tarde, Isa, Heitor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá na página 7 de língua portuguesa. Nós temos um verbete aí de novo, né? Vamos relembrar isso aí. Podemos começar? Todos abertos o livro? Marjorie. Oi, Marjorie. Tudo bem? Sumiu a Marjorie, tinha sumido a Isa, não tinha aparecido mais o Luan. O que está acontecendo? Heitor, ativa sua câmera. Gente, o Meet deu uma atualizada aí. E quando abre o chat, para ver o chat, às vezes some a imagem, tá? É por conta da atualização que aconteceu. Podemos começar? Página 7 de língua portuguesa. No dicionário. No conto, Por que será que o morcego só voa de noite? O narrador comenta sobre os animais terrestres. Veja como o vocábulo terrestre aparece no dicionário. Então, ele mostra ele primeiro, separado em sílabas. Pode olhar no livro aí, tá, gente? Acompanha no livro. A primeira acepção, referente ou próprio da Terra, órbita terrestre, crosta terrestre, terreno, terreal e terráqueo. Na segunda acepção, proveniente da Terra e seus recursos, exalação terrestre, alimentos terrestres. Na terceira acepção, que vive na Terra, por isso que fala animal terrestre. No sentido figurado, mundano. Aí depois, a palavra terrestre, que veio do latim, terrestres. Aí nós temos duas perguntinhas sobre esse verbete aí. Agora responda ao que se pede. Que acepção apresenta o significado do termo do texto? Qual é a acepção que fala o significado da palavra terrestre no texto? Para onde você está? Eu estou na página 7 de língua portuguesa. Animais que vivem na Terra. Que andam na Terra. Que vive na Terra. Então, vai colocar acepção de número 3. Vocês vão pôr a acepção de número 3, 2 pontos, que vive na Terra. A acepção
B número 3, 2 pontos. Que vive na Terra. Tá? Tá lá no chat. É assim que tem que escrever na A. Rayane. Rai, nós estamos na página 7 de língua portuguesa. Tá bom, prof, eu tô escrevendo aqui já. Tá. Prof, minha câmera tá de boa na hora que eu fui no chat. Eu não vi, eu estava escrevendo no chat. Vai lá no chat, deixa eu ver. Clica lá no chat para mim ver. Tá bom, calma aí. Você levou ela nesse sol? Eu ia deixar ela lá pra falar. Por que não deixou? Porque o cara quer usar ela no zero. Por quê? Aí porque eu tô dando enrolada. Falei, não quero usar no zero. Mas e aí? Ele não quis ficar para dar banho? Não, eu não vou só dar banho. Quero que posa. Não saiu, não, Maria. Agora saiu. Câmera, deixa eu fazer. Tá, vamos lá na segunda questão, na B. Pesquise e escreva o que o trecho F, 2 pontos do latim terrestre está informando. Informa a origem da palavra, tá? A B. Informa a origem da palavra. Aí embaixo. Oi. Atualizou e eu não consigo ver. Não consegue ver o chat? Não. Quem sabe informar aí onde que está o chat? Tem um cantinho aí que a gente clica no chat. Eu. Fala. Do lado onde liga o áudio vai ter 3 pontinhos, lá vai ter mensagens na chamada. Isso. Ô, Marjorie, tem os 3 pontinhos aí do lado do microfone. Você vai clicar nele e vai colocar mensagem da chamada. Aí você vai ver o chat. Seu celular tá virado, tá, Marjorie? Ela saiu, acho que ela não conseguiu clicar no lugar. Lá embaixo tem um é verdade. Os morcegos são os únicos mamíferos que voam. Eles podem se alimentar de flores, frutos, insetos ou do sangue de outros animais. Ficar de ponta cabeça é fundamental para eles, para que eles consigam economizar energia enquanto descansam. Vocês acham que isso é verdade? É verdade. Isso. Então, É verdade. escrevam aí num cantinho, é verdade. É benefício ao bônus para economizar energia quando tá de dia. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aquele dia que eu viajei, eu fiz o planejamento em viagem. E eu acabei esquecendo que no dia 12 é o dia das crianças e é feriado. E eu planejei o dia 12. Se vocês olharem no planejamento impresso, o dia 12 está planejado. Então, o que eu vou fazer para a gente não ficar atrasado no planejamento? A gente vai dar uma adiantada, tá? Nos planejamentos, para não ficar atrasado, porque eu já fiz o próximo planejamento e eu fiz a partir dele. Então, a gente vai tentar dar uma adiantada, tá? Essa semana a gente vai adiantar bem o planejamento para a gente não ficar atrasado. Carlos, você está cansado das aulas online, Carlos? Tô. Tá cansado? Eu estava assistindo a aula. Eu assisti a aula de sexta-feira
E sempre que eu gravo a aula, depois que termina, eu vou assistir a aula, para ver alguns detalhes que a gente às vezes não vê durante a aula. E eu vi que você, na sexta-feira, você entrou atrasado. E quando você entrou, eu estava lendo a explicação de matemática. Aí você falou assim, leitura. Mas não tem outro jeito, Carlos. Quando a gente tem algum conteúdo novo, alguma coisa, a gente tem que ler para aprender. Não tem outro jeito. Eu ia ligar para você depois, mas depois, no fim, eu acabei deixando. Mas a gente não pode desanimar. Nós estamos no 4º bimestre e já estamos aí no final da reta. A gente nadou, não pode morrer na praia. A gente tem que ir firme. Viu? Tem os alunos aqui que assistem a aula, são assíduos. Todos os dias estão aqui junto comigo. E a gente não pode desanimar. A gente tem que ter força. O ano está acabando. Né? A gente vai vencer. Ano que vem, se Deus quiser, a gente está em sala de aula. Só não vai estar comigo mais, né? Mas fazer o quê? Então, vamos lá. Na página 8, nós temos o texto A Raposa que Enganou a Onça. A raposa que enganou a onça. Eu ia falar... Oi. Eu ia falar do meu celular porque ele tá carregando e fiquei em pé assim, ó, estraga o carregador. Ah, tá. Então fica deitada. A gravação, na hora que você falar, você vai ficar deitada. Tá bom, Marcos. E você consegue escrever com ele deitado, copiar assim? Consigo, Só fazer assim? Tá bom, então. Então vamos lá fazer a leitura disso aí. Maria. Estragar o carregador. Isso. Maria, você me aparece primeiro. Você começa a leitura, mas olha bem o sinal de pontuação e tenta expressar a leitura, tá? E devagar, não precisa correr na leitura. Próprio, o meu caderno tá do lado, eu tava virando a página do caderno. Vai lá, Maria. Certa vez, uma raposa caiu nas garras. Calma aí, espera minha tia explicar, ela tá explicando um negócio pra você. Tem alguém falando alguma coisa? Sim, a minha tia, ela parou. Certa vez, uma raposa caiu nas garras da comadre. Não, Maria, seu áudio não tá bom. Ninguém tá ouvindo. Então, você tem que falar. Rayane, lê para mim. Vamos ver seu áudio. Começa do começo. A raposa que enganou a onça. Certa vez, uma raposa caiu nas garras da comadre onça, mas, espertíssima como era, disse-lhe com toda a tranquilidade: comadre onça, deve certamente estar sabendo de que Deus acaba de me nomear rainha desta floresta, com a missão de governar todos os animais, e quer a comadre comer-me. E quer a comadre comer-me? Desrespeitar o Todo-Poderoso. Isso, Pode continuar? Não, agora eu vou passar para outro. Quando vocês lêem, vocês foquem no sinal de pontuação. E quer a comadre comer-me? Que ousadia! Quer desrespeitar o Todo-Poderoso? Luan. Comadre onça não acreditou na conversa. Como era que um animalzinho tão fraco e magro como a raposa poderia ser a rainha da floresta? Não, seu áudio não tá bom. Percebendo a... Seu áudio... Isa. Comadre Vai, Isa. Comadre onça não acreditou nessa conversa. Como é que um animalzinho tão fraco e tão magro como a raposa poderia ser a rainha da floresta? Percebendo a hesitação da comadre,
disse a raposa: não acredita? Mas a ignorância não é crime, por isso não vou puni-la. Esta sua rainha sempre se fez respeitar pela generosidade. Vamos fazer o seguinte: vou passar revistas aos meus súditos, e a senhora vai seguir-me e observar como eles me temem. Isso, Arthur. Comadre Onça aceitou a proposta e lá foram as duas. A raposa à frente, toda arrogante, e a onça atrás. Vendo a comadre, os outros animais puseram-se em fuga. Foi um salve-se quem puder. Pode continuar. Porém, a comadre onça acreditou no poder da raposa, pensando que todos fugiam com medo da rainha. Dessa maneira, conseguiu a raposa salvar-se da morte às garras da onça. Olha que raposinha danada. Ela falou que Deus nomeou ela rainha da floresta. Mas o medo de ser comida, né? E atrevida. Aí ela coloca uma onça na frente dela para andar na floresta. Os outros animais, quando vê a onça, saem tudo correndo, não é verdade? Sim, ela se acha como que é a rainha dos animais. E aí depois a onça morre. Ai, meu Deus. Então, vamos fazer a interpretação na página 9? Vamos ver. Tá bem facinha a interpretação. Vamos ver se vocês conseguem me passar a resposta, tá? Quem são os personagens desse conto? A raposa e a onça. Isso mesmo, a raposa e a onça. Pode pôr aí. Não precisa escrever. Eu não vou escrever, não. Vocês já de boa. A raposa e a onça. Os personagens, né? Para não ficar assim, aquela respostinha curtinha, feia. Isso. A pergunta 2 agora. Quem é o personagem principal, o grande protagonista dessa história? A raposa? A raposa? Isso mesmo. Quem é a raposa? A personagem principal é a raposa. O personagem, né? Escreve, Heitor. Na 2. O personagem principal é a raposa. Eu quero só ver se tá aquela respostinha assim, curtinha, feia, assim, a raposa. Na 3. A raposa tentou convencer a onça de que era a grande rainha da floresta. O que a raposa disse à onça para convencê-la disso? Para ela não ser morta pelos gatos. Não, o que ela disse para convencer? Ela disse que era a rainha da floresta. Isso, mas o que ela disse para convencer? Que Deus falou que ela era a rainha da floresta. Isso mesmo. Ela disse que Deus nomeou ela rainha. Ela disse que Deus nomeou ela rainha. Deus com letra maiúscula, tá? Tá escrevendo, Rayane? O que vai depois de Deus, né, professora? Oi? O que vai depois do Deus? Eu esqueci. Nomeou ela rainha. Ela disse que Deus nomeou ela rainha. Na 4.
A onça acreditou na raposa imediatamente? Comente sua resposta. Não. Sim. Não. 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 Aí vocês vão pôr. A onça não acreditou na raposa, vírgula, pois achava a raposa muito fraca e magra. Vai escrevendo o que eu vou falando. A onça não acreditou na raposa, vírgula, pois achava a raposa muito fraca e magra. Igual Ô, eu. prof, depois de onça é o quê? A onça não acreditou na raposa, vírgula, pois achava a raposa muito fraca e magra. Igual eu, assim, magrinho. Tô mostrando os ossos, ó. Na 5. Qual foi o desfecho dessa história? Ou seja, como esse conto popular acabou? A onça foi enganada. Ela foi enganada, ela acabou acreditando. Quando os bichinhos saíram correndo, ela acabou acreditando na raposa. Então, vocês vão colocar assim: o conto acabou com a onça sendo enganada. O conto acabou Prof, fala o comecinho que eu não entendi nada. O conto acabou com a onça sendo enganada. Na 6. Assinale a alternativa, as alternativas ou a alternativa que faz parte do desfecho do conto. No primeiro quadradinho, a raposa e a onça foram à floresta. Elas eram comadres? Não. No segundo quadradinho, os animais fugiram da floresta com medo da raposa? Não. Não. O terceiro quadradinho, a onça pensou que todos os animais ficaram com medo da raposa? Sim. Sim. O terceiro quadradinho. A questão 7 fala o seguinte: volte ao texto, releia e responda. Esse texto pode ser considerado respectivo, representativo da cultura popular? Por quê? Sim, né? Então, vocês vão pôr aí assim, sim, vírgula. Visto que nos aproxima. Isso, por favor. Sim, vírgula. Visto que nos aproxima, só que se escreve aproxima.
de uma história vai, Luan, escreve. Aproxima de uma história que poderia ser contada por qualquer pessoa. Você pode falar de novo? Sim, vírgula. Visto que nos aproxima de uma história que poderia ser contada por qualquer pessoa. Nós vamos hoje até a página 13, tá? Para adiantar o planejamento. Sim. Não, a gente vai fazer até a 13. Nós vamos até a 13 de língua portuguesa para ir a todos os dias, a gente vai adiantar um pouquinho, tá, amor? Depois Tá alguém um lugar fresquinho aí, gente, ó. Os dias estão... Então, é tarefa a gente não vai fazer? Que tarefa? A gente vai fazer até 3. A 13. Isso, nós vamos ler agora a página 10. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Durante a aula, vocês procuram um lugar fresquinho para fazer a aula? Tem que ficar, porque a gente fica 1 hora parado na aula e esses dias está muito quente. Tá? Tem que ficar num lugar fresquinho para não perder o foco da aula, porque o calor desfoca qualquer um. Cozinha o nosso cérebro. Tá? Tem que procurar um lugar. Quarto. Isso, coloca um ventiladorzinho para ficar fresquinho, para não desfocar da aula. Tá? Então, Aqui na minha casa é um calor, é tudo fechado, é apartamento ainda. então, tem que ter um ventilador, porque senão a gente não aguenta. Vamos lá, na página 10. Momento da ortografia. Sinais de pontuação na leitura e na escrita. Sinais de pontuação a gente conhece, né? Se eu falar assim, Carlos, você gosta da Pro? Que sinal de pontuação eu uso nessa frase? Interrogação. Isso, interrogação, porque é uma pergunta. Se eu falar assim, ó, nossa, que alunos lindos! Que pontuação eu uso? Exclamação. Exclamação. Eu estou exclamando, admirando algo. Se eu falar assim, eu vou à praia hoje. Ponto final? Ponto Final. Mesmo. Eu estou afirmando algo. E se eu falar assim, eu não vou à praia hoje? Ponto final também. Ponto final também. É uma frase negativa. E se eu disser, hoje eu vou à praia, depois vou ao mercado. Que sinal de pontuação eu usei no meio? Ponto final. Vírgula. Isso mesmo. Usei a vírgula e no final usei ponto final. Então, assim, os sinais de pontuação vocês já conhecem, tá? E se eu se eu falar assim para vocês, José falou, que pontuação eu coloco agora? Não. 2 pontos. 2 pontos. Aí José fala, eu estou feliz. Que pontuação eu uso? Exclamação. 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 E antes da frase, eu estou feliz. Quando eu vou colocar a fala de alguém, eu uso o quê? 2 pontos. Travessão. Travessão, isso mesmo. Então, ó, quando eu vou inserir a fala, e José disse,
2 pontos. Eu sou feliz. Eu estou já colocando a fala do José. Então, a fala do José deve ter um travessão, tá? Então, vamos lá ler isso aí. Nesta unidade, você está lendo contos populares, textos narrativos provenientes da tradição oral, ou seja, que nasceram em meio às conversas do dia a dia. Sabemos que a fala é muito diferente da escrita, não é? Nós falamos, mas na hora de escrever, às vezes a gente tem dificuldade de escrever, não temos? De expor. Hã? Oi, Marta? Próximo. Então, mas eu digo... Próximo. Isso. Mas quando a gente vai falar, se eu perguntar para vocês assim, o que é radical? Vocês vão me responder rapidinho. Só que na hora de escrever, a gente tem dificuldade de pôr nas palavras certas, não é verdade? Então, vamos lá. Por exemplo, sabemos que a fala é muito diferente da escrita. Por isso, quando um texto oral é produzido nas páginas de um livro, por exemplo, ele precisa de alguns recursos próprios da língua escrita para continuar sendo expressivo. Então, se você for fazer um teatro de uma história, quando a pessoa olha aquele teatro, ela já entende. Só que na escrita, a gente tem que usar os sinais de pontuação para que as pessoas que estão lendo entendam o que é pergunta, o que é admiração, não é? A gente tem que usar o sinal de pontuação. Esses recursos, entre esses recursos, estão os sinais de pontuação, elementos gráficos da língua que servem para organizar e dar expressividade à escrita, além de auxiliar a reproduzir pausas e entonações próprias da fala. Não, eu gosto de sorvete. Se eu falar assim, não, eu gosto de sorvete, o que vocês entendem? Que eu gosto de sorvete, não é? E se eu falar assim, não gosto de sorvete? A gente tem que gostar de sorvete. Eu não gosto. Então, se eu colocar o não e colocar uma vírgula, depois eu colocar eu gosto de sorvete, vocês vão entender que eu gosto. Se eu não usar a vírgula, vocês vão entender que eu não gosto. Então, os sinais de pontuação é muito importante dentro de um texto, tá? Muito, muito mesmo. Então, vamos lá, desafio. Nesse desafio aí, vocês vão escrever na frente da pergunta a pontuação que vocês vão usar, tá? Então, vamos lá no desafio aí na página 10. Observe a imagem ao lado com um colega, discutam sobre as perguntas abaixo e depois apresentem suas respostas para a turma. Então, nós temos o ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e a vírgula. Olha a vírgula aí. Então, vamos lá. A questão A. Qual desses sinais de pontuação é usado para indicar uma pergunta? Exclamação? Interrogação. 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 Heitor, esse azulzinho aí é uma interrogação, tá? Não pode esquecer. Então, vai escrever interrogação. Na frente... Eu só esqueci o nome, eu não sabia. Isso. Exclamação é quando a gente admira, espanta algo, tá? Então, escrevem aí interrogação. Na B, qual desses sinais de pontuação é usado para indicar uma pausa curta? Não. Vírgula. Isso, a vírgula. A vírgula tem acento no vi, tá? Vírgula. Vírgula. Na C, qual desses sinais de pontuação pode indicar surpresa? Exclamação. Isso mesmo. Exclamação. Exclamação. Escreve, Du. Du, você tá sem ventilador aí, né? Você tá cozinhando, até sua bochecha tá vermelha. E eu tô congelando.
Pois é. Aqui do lado tem um ar-condicionado, mas não pode ligar. Porque senão a conta vem muito cara. É isso mesmo. Vamos lá. Tem ar-condicionado. Então, na D. Qual desses sinais de pontuação é indicado para indicar o final de uma frase? Ponto final. Ponto final. Ponto final. Isso mesmo. Só que, na realidade, a pergunta ficou estranha, né? Porque todos esses sinais aqui é final da frase. A pergunta ficou meio estranha, mas ainda bem que vocês entenderam. É ponto final, tá? Porque se eu falar assim, Luan, vamos lá no mercado? Eu estou fazendo uma pergunta e é final de uma frase, né? Então, todos os sinais podem indicar final de frase. Só que o ponto final, ele afirma ou nega, tá? Eu gosto do Luan, ponto final. Eu não gosto do Luan, ponto final, tá? Na E, se você desejar perguntar por escrito, que horas são? Qual desse sinal de pontuação precisa usar? Interrogação. Isso mesmo, interrogação. A última interrogação. Gente, a atividade avaliativa de vocês já está na escola, tá? Qualquer uma, professora. Interrogação. Eu tenho mais vi errado. Só um minuto. A A também é interrogação, meu amor. Então, ó, tem que entender bem o conteúdo, tá? Porque o próximo planejamento vocês já vão pegar a atividade avaliativa. Professora do céu, fui lá na escola, vi a área da piscina, tá maravilhosa. E os coelhinhos, então, tudo com calor. Vamos lá na página 11. Professora, tem que pegar da escola. Na página 11, Júlio Viana, lê para mim. Pode ler a história toda. O jabuti e a fruta. Até que chegou a vez do jabuti. Sabendo do que ele tinha acontecido com os outros, ele deve ter uma ideia. Levou sua violinha quando foi se apresentar à mulher. Por favor, a senhora pode me dizer qual é o nome da fruta? Ela respondeu, mussá, banibira, mussauê. Que fruta é essa? Meu Deus, eu não conheço essa mussá. Então, o início do texto tem um colchete e tem reticências. O que vocês entendem com isso? Que tem mais frases atrás. Isso mesmo, que tem muito mais textos aí no início, mas o livro só pegou esse pedacinho aí. Note que antes do travessão aí dele falar, nós usamos o dois pontos. Isso, nós usamos, foi usado os 2 pontos. Quando ele foi colocar a fala, aí ele usou o travessão. Aí, quando ela foi responder de novo, ela respondeu 2 pontos. Ele colocou na frente? Não. Isso que às vezes eu falo para vocês. Na hora de fazer um texto, uma produção de texto, não pode colocar tudo na frente, mesmo que sobre linha. Tem que seguir as normas certinha. E ele falou 2 pontos. Vou para outra linha. Eu não posso fazer na mesma linha. Olha aí a estrutura do texto, que legal. Lá embaixo. Primeiro pontinho. Quais são os sinais de pontuação que aparecem no fragmento lido? 2 pontos de travessão. Ponto final, 2 pontos de travessão. Isso. Nós temos o ponto final, a vírgula, 2 pontos, travessão e o ponto de interrogação também. Tá? Então, vamos lá.
Vocês vão escrever. Tem o ponto final. Vai, Carlos. Carlos, vamos escrever no primeiro pontinho aí. O ponto final, vírgula. Escreveu? Antes de direito. Vai escrever aí, ó. Vai escrever o ponto final. Não é para fazer o ponto final, não. É para escrever, tá? O ponto final. Faz uma vírgulazinha, aí escreve vírgula. Como assim, professora? Oi? Como assim? Vou colocar no chat. O ponto final, vírgula. A, vírgula, vírgula. Os dois pontos, vírgula. O travessão e o ponto de interrogação. Está lá no chat. O ponto final, a vírgula, os dois pontos, o travessão e o ponto de interrogação. Na realidade, também temos aí a reticências, mas a reticências é só para mostrar para a gente que tem mais textos, tanto no início quanto no final. Du, pega um ventilador para você, meu amor. Eu fiquei 2 minutos ligadinho no ar-condicionado, não tá gelando, porque tá muito calor hoje. Tá muito quente. No segundo pontinho, se você estivesse contando essa história oralmente, sem a ajuda do texto escrito, como seriam representados o ritmo e as pausas marcados pelos sinais de pontuação? Se fosse falar, quando a gente fala, a gente tem que representar o ritmo da voz da gente, tem que representar o sinal, tá? Não. Eu adoro dar aula. Aí eu vou usar o quê? Uma vírgula, mas na minha entonação, na minha representação, eu tenho que mostrar que tem ponto de sinais de pontuação. Você gosta de abacate? Note que eu falo assim, você gosta de abacate? Eu entono, eu faço a entonação, o ritmo, para vocês perceberem que é uma pergunta. Se eu falar assim, vocês gostam de abacate? Eu estou afirmando, né? Então, vamos lá. Vocês vão escrever assim, ó. Utilizando de diferentes entonações, ritmo da fala pela expressividade do locutor. Expressividade. Ai, coloquei 3 S, tá doido? Roxinha. Isso. Tá lá no chat. Utilizando diferentes entonações, ritmo da fala, pela expressividade do locutor.
Cadê a Marjorie? Marjorie? Não estou te vendo. Eu tô olhando o chat. Ah, tá bom. Pode ir lá no chat. Tá acompanhando, Rayane? Eu já escrevi, prof. Tá ótimo. Carlos, cadê você? Tá no chat? Tá bom, amor. Estava. Tá bom. É porque eu fico apavorada, porque eu não vejo vocês. Essa atualização, eu não gostei dessa atualização, porque quando vocês vão pro chat, eu não vejo. Some para mim. Ô, prof, você tá vendo minha câmera ou você tá Então, vendo? prof, eu também não Agora eu estou vendo. Mas quando o aluno vai para o chat, eu não vejo vocês. Eu tô olhando o chat. Prof, você tá me vendo? Agora sim, vai para o chat. Mas eu já tô no chat. Não, mas eu estou te vendo. Então, o seu celular não atualizou o Meet. Quando atualiza, a gente não vê mais. Vamos lá embaixo agora. Na leitura, os sinais de pontuação ajudam a marcar a entonação adequada, estabelecendo o ritmo, as pausas necessárias para que a compreensão do texto se dê de forma apropriada. Do outro lado, com o marca-texto em mãos. Vocês vão grifar todos esses sinais de pontuação. Não é para grifar os quadradinhos. Só é para grifar o que está em negrito e na frente o seu significado. Tá? Ponto final. Indica o fim de uma frase afirmativa ou negativa. Depois, ponto de interrogação. Indica uma pergunta direta. Vai, Carlos. Grifa aí, Carlos. Ponto de exclamação. Indica alegria, espanto, admiração, medo. Grifou, Maria? 2 pontos. Indica uma enumeração de elementos em diálogos, introduzem a fala de um personagem. Lá embaixo, travessão. Separa uma explicação. E em diálogo indica o início da fala de um personagem. Aí tem os exemplos, né? Mas como a gente já conversou bastante, eu nem vou ficar lendo muito isso aí para não tomar muito tempo, tá? Então, vamos lá. Aí embaixo, nós temos um jogo rápido. A gente só vai até esse jogo rápido aí, o exercício da outra página, tá? Que faz parte do jogo rápido. Jogo rápido. Preencha os quadradinhos com o número correspondente ao sinal de pontuação adequado a cada espaço indicado nas frases. Todos junto comigo? Carlos? Carlos, tem hora que eu percebo que você está aluando. Vamos prestar atenção. Deixa eu ver aqui. Cadê o Luan, gente? Já saiu da aula. Prof, eu tô no computador e o áudio é bem melhor, né? É. Vamos lá. O número 1 indica o ponto final, o número 2, o ponto de interrogação, o número 3, ponto de exclamação, 4, 2 pontos, 5, travessão. Lá na outra página, nós temos os quadradinhos que vocês vão pôr os números, tá? Então, vamos lá. Mas não adiantou, porque ela chamou.
mas não adiantou, porque ela chamou 2 pontos, porque vai inserir a fala da pessoa. Então, aí, no caso, é o 4. Aí tem a fala da pessoa. Ei, amigo, o que eu coloco antes? Maria, presta atenção, Maria, eu não vou repetir. Eu já estou falando os quadradinhos da página 13. E eu não... Professor, você pode falar qual que é a primeira? A primeira é 4. O segundo quadradinho está inserindo a fala de alguém. O que eu coloco no segundo quadradinho? A 5. Travessão. Isso, número 5. Ei, amigo, eu errei. E agora, o que eu uso aí? 3. 3 ou 1. Quem colocar 1 ou 3, tá certo, tá? O nome não é esse, não. Eu acho que é outro. Eu acho que é outro. 1, né? Ponto final. 3. Não é 1. O nome não é esse, eu acho que é outro. Então, é ponto final. No caso aí, é o 1 de novo, tá? Aí o outro responde. O outro responde. O que eu uso no início? Travessão. Isso, número 5. E agora? 2 pontos. 3, exclamação. 3, exclamação. Não é que eu me enganei? Não é que eu me enganei? Uma pergunta. Isso. 2, interrogação. Não é esse nome, não é esse nome, não. É outro. Ponto final. Ponto final. Isso mesmo. Tá vendo como quando a gente lê e faz a entonação correta, vocês conseguem identificar? Então, beleza. Coloquem a data aí, dia 5/10. Vai, Carlos, 5/10, Carlos. Professor, qual que é a última? A última é 1. Ativa sua câmera que você não está no chat mais, tá, Heitor? Isso. A última é número 1. Vai colocar 5/10. Oi? Eu tô no computador. Então, mas você não estava no chat. Só quando vai para o chat que a imagem some. Minha imagem não some quando eu vou pro chat, professora. Então, você desligou porque você quis, né, cabeçudo? Pronto, agora nós vamos em ciências, na página 4. Pontos cardeais. Sempre com o marca-texto em mãos, porque é conteúdo novo e a gente vai grifar, tá? Carlos, lê aí para mim no início. Pontos cardeais. Tá, você já reparou na posição do Sol no céu no decorrer em um dia? De qual lado ele costuma nascer? Onde ele se põe? Tá, agora você vai ler de novo a mesma frase, fazendo a entonação dos sinais de pontuação. Você Vai lá. já Vai lá. reparou na posição do Sol no céu? Não, aí não tem sinal de interrogação. Você está fazendo a entonação no lugar errado. Vai lendo, e aí você vai ver o sinal de interrogação. Vai lá. Você já vai, começa. Você já reparou na posição do Sol no céu no decorrer de um dia? Isso mesmo. Continua. De qual
lado ele costuma nascer? Uhum. Onde ele se põe? Isso mesmo, continua. Joana. Vai, Carlos, continua. Joana. Joana, que é uma garota muito curiosa. Já fez essa observação? Veja só o que ela concluiu. Isso. Ó, todos os dias, pela manhã, ao sair de casa, Joana observa que o sol está sempre do seu lado direito. Ao voltar da escola, no fim da tarde, ela repara que o sol está do lado oposto. O que vocês acham? O sol se movimenta ou é a Terra que se movimenta? A Terra se movimenta, que ela gira em torno do Sol. Isso, mas nós vamos aprender que o Sol também, né? Então, ó, olha aqui, ó. Quando a gente imagina, nossa, mas o Sol tá andando, olha, ele nasceu aqui desse lado e agora à tarde ele foi lá para aquele lado, o Sol tá andando. Certinha a resposta. Quem tá girando é a Terra. Naqueles movimentos da Terra, que é o de rotação e o de translação. Aquele movimento de rotação, a Terra gira assim, ó, no seu próprio eixo. Aí, naquele movimento de translação, ela gira em torno do Sol, né? Então, ela vai fazendo assim, ó, ela vai fazendo assim em torno do Sol, ela vai girando o seu corpo e girando também todo o globo terrestre. É bem interessante isso aí. Vamos lá embaixo agora. Pietra, lê para mim lá embaixo. Utilizar o Sol. Utilizar o Sol ou outros corpos celestes para se localizar no espaço geográfico é comum desde a origem da humanidade, pois o ser humano sempre teve a necessidade de se localizar para explorar novos lugares. Em busca de abrigo e alimento, por exemplo, e poder retornar aos locais de origem. Continua. Hoje em dia é muito fácil encontrar qualquer endereço utilizando um celular com GPS, internet ou até mesmo mapas. No entanto, para que essa tecnologia funcionasse bem e fosse compreensível, as pessoas de diferentes partes do mundo, foi preciso definir algumas regras básicas como os pontos cardeais. Isso. Então, antigamente não tinha GPS, porque o GPS é o trenzinho inteligente, né? O homem colocou um satélite lá no espaço e esse satélite manda a informação para o GPS, né? Mas antigamente não tinha isso. Antigamente os homens tinham que se locar e eles tinham que inventar os meios para saber a localização. Peraí, deixa eu... Sim, eles falaram para a vizinhança onde que era. Então, eles tinham que se virar, tanto para as horas, quanto para o local, o lugar que eles iam sair. Na página 5, vamos lá. O primeiro parágrafo, vocês grifam todinho a página 5. De Os Pontos até Oeste. O primeiro parágrafo. Os pontos cardeais são pontos de referência utilizados no mundo todo para indicar as direções e ajudar na localização. São eles: norte, sul, leste, oeste. Então, vamos lá.
Heitor, lê para mim esse parágrafo aí, depois do que você grifou. É possível identificar as direções cardeais tendo o Sol como referência? Se você abrir os braços e apontar seu braço direito para o lado onde o Sol nasce, estará apontando para o lado leste. Seu braço esquerdo apontando para o lado oeste. A sua frente estará o norte e as suas costas ao sul. Isso. O menino, ele está aí fazendo os pontos cardeais. Só que, com certeza, ele já está em um outro horário do dia. Porque o Sol nasce a leste. Então, aí a Terra já tinha girado, tá vendo? Viu que a Terra já tinha girado? Que o Sol está aí no norte, ó. Mas o Sol sempre nasce no leste. Então, quando a gente quer fazer a localização disso aí na casa da gente, tem um exercício aí de jogo rápido. Nesse jogo rápido, vocês vão fazer isso aí como tarefa. Assim que terminar a aula, vocês vão pensar. Vocês acordam cedo? Mas aí, com a ajuda de alguém da casa, vocês vão perguntar. De manhã cedinho, onde o Sol nasce? Aí vocês vão ver. Se o pai de vocês, a mãe de vocês falar assim, ele nasce aqui. Aí vocês vão colocar aqui, ó, leste, abre os braços. Aqui é oeste. Na sua frente é o norte. Atrás de você é o sul. Então, vocês vão se localizar por essa rosa dos ventos. E vocês vão pôr as respostas aí no jogo rápido. Olha aí no jogo rápido. No lado, ó, localiza as direções norte, sul, leste, oeste, no local onde você se encontra agora. Em seguida, escreva uma referência para cada ponto cardeal, indicando o que pode ser observado nessa direção. Então, o certo é o quê? Vocês se localizam dentro da sala ou em qualquer lugar que vocês estiverem na casa de vocês. Vocês vão pegar essa informação, que lado que o Sol nasce de manhã, aí na casa de vocês. Aí vocês vão apontar o braço para o lado que o Sol nasceu e vai abrir o braço. Aí vocês vão saber que do outro lado é oeste. Aí na frente de vocês o norte e atrás o sul. Aí vocês vão colocar, dentro da casa de vocês aí, vocês vão colocar quem que está, quando você faz assim, norte, leste. Quem que está no leste de vocês? É a geladeira? Quem que está a oeste? É a pia? Quem que está a norte? É a mesa? Quem que está a sul? É a minha sala? Então, vocês vão fazer esse exercício fazendo essa localização de onde o Sol nasce, tá? Professora, posso ir no banheiro? Pode. Então, vocês vão colocar esse exercício aí de tarefa, tá? Mas é bem interessante porque vocês vão se localizar pelo Sol. Essa localização... Oi. Até que página a gente vai? Nós vamos até a página 7. Então, essa localização que a gente está fazendo aqui, ó, isso se chama rosa dos ventos, tá? A gente faz isso aqui, ó. Esses são os pontos cardeais. Entre os pontos cardeais, nós temos os colaterais. A gente vai aprender isso, tá? Então, vamos lá. Na página 7. É verdade? O nascer e o pôr do sol não ocorrem exatamente no mesmo ponto todos os dias. Se observarmos o nascer do sol no pátio da escola de um dia do mês de janeiro e em um dia do mês de junho, veremos que, apesar de ser do mesmo lado, ocorrem em pontos diferentes no horizonte.
É verdade? Sim, é verdade. Por que é Só verdade? você tem que fazer essa card disso, aí depois a gente acerta. Coisa gostosa da Pro. Então, ó, E é acaba verdade. É verdade, por quê? O movimento de rotação, ele acontece em 24 horas. Só que o movimento de translação, que é a Terra girando em torno do Sol, ele acontece em 365 dias e 6 horas. Então, por isso que o nascer do Sol, ele muda de posição, mas é pouca coisa, entendeu? É sempre a leste. Mas ele muda por conta do movimento de translação, tá? Lá embaixo, a vara de gnomo. Deixa eu ver quem. Marjorie, você consegue ler, meu amor? Marjorie já leu? Eduardo não leu, né? Não. Marjorie, lê para mim, você não leu. Vara de gnomo. Tem parte de fara aí, tá? Pode ler, Marjorie. As sombras dos objetos. As sombras dos objetos expostos ao Sol nos ajudam a entender como eles se movimentam no céu ao longo de um dia. Lembre-se que sombra é formada quando um corpo a passagem de luz. Assim, a sombra está sempre projetada do lado oposto à fonte da luz. Ou seja, ela é natural, como a luz do sol, ou artificial, como a de uma lâmpada. Isso. Isa. Essa observação foi feita há muitos anos por povos antigos, que passaram a utilizar as sombras de objetos expostos ao sol para determinar as direções norte, sul, leste e oeste. Assim, o uso de uma varinha fincada no chão tornou-se um dos primeiros instrumentos da astronomia, a vara de gnomo, ou simplesmente gnomo. Isso, essas 3 últimas linhas vocês grifem assim até gnomo. No último gnomo? Isso. Do ladinho tá a explicação do que significa astronomia. Vocês vão circular isso aí, porque isso aí eu vou usar na segunda atividade avaliativa, tá? Nessa agora eu não vou usar, mas na segunda eu vou usar a astronomia. Arthur, o que é astronomia, Arthur? Parte da ciência que estuda os corpos celestes, estrelas, planetas, satélites, etc. Isso. Agora, olhem o desenho aí, como funciona a vara de gnomo. Ele enfincou uma vara aí na Terra, e o Sol está de um lado, e do outro lado fica a sombra. Então, a sombra está sempre do lado oposto da luz. Viu? Se a gente ficar no Sol, o Sol vai bater na gente desse lado aqui, e a sombra vai ficar do outro, né? Porque a sombra é a falta de luz, tá? Fala, Maria. A gente vai até a 7? Sim. Vamos lá do outro lado, na página 7. Maria, tenta ler perto do celular. Página 7. Pode ler. Por meio do gnomo é possível determinar a direção de cada um dos pontos cardeais. Para isso,
Isso. Então, quando a sombra está assim comprida, a varinha fica comprida, ele mostra um ponto cardeal. Quando ele vai diminuindo o tamanho, aí vai mostrando outro ponto cardeal. Mas isso aí só um astrônomo mesmo que vai explicar isso aí. Nem eu sei como funciona para descobrir o ponto cardeal, dependendo do tamanho da sombra, tá? Mas aí embaixo nós temos o relógio do Sol. Olha que interessante esse relógio do Sol aí, ó. Ele fez uma placa de ferro com os números romanos e ele colocou uma parte mais alta no meio e exposta ao Sol. Conforme o Sol vai andando e vai mudando o horário, ele vai marcando a hora certinha. Olha que interessante. E era assim que os povos antigos viam as horas, porque não tinha um relógio. Para a gente, hoje, é muito fácil pegar um relógio digital, se não souber a hora desse relógio aí, o relógio digital fala a hora certinha, né? Escreve em números. Relógios de sol. Eduardo, você não leu ainda. Lê para mim. A observação da sombra da vareta do gnomon permitia também estimar as horas do dia a dia. Ao meio-dia, por exemplo, a sombra era menor registrada. Assim, o gnomon pode ser considerado o primeiro tipo de relógio de sol que já existiu. Com o passar do tempo, surgiu a ideia de utilizar a vara do gnomon com marcações definidas, facilitando a identificação das horas do dia. Isso, olha que interessante aí. Desafio, vamos ler esse desafio aí, vamos ver o que acontece nesse desafio aí. Você já sabe que o Sol pode nos ajudar a localizar as direções cardeais, não é? Indicando o nascer do Sol, pôr do Sol, norte, sul, leste e oeste. Quando observamos o local onde ele nasce e se põe, ou pela sombra formada pelos objetos expostos a ele. Mas e à noite? E à noite não tem sol, o que a gente faz? À noite, quando o sol não está visível no céu, como podemos nos orientar? Como você imagina que os povos antigos se localizavam à noite? À noite não tinha sol para se localizar, e aí? Eu acho que era pela lua. Era pelos astros, pelas estrelas, isso mesmo. Então, ó, eles se localizavam pelas estrelas do céu, tá? Hoje, depois eles foram inventando a bússola, né? A rosa dos ventos. Mas os antigos, eles tinham capacidade de fazer essa leitura pelas estrelas, né? Pelos astros que existem no céu. Nós não sabemos nada disso, né? Nós já nascemos numa época que tudo estava pronto para nós. Tudo muito fácil. Era moderno. Nós não pegamos a era do gelo, né? Nascemos na era antiga. Gente, coloquem aí nessa página a data de hoje, tá? Concluído. Por mim, eu adiantaria um pouquinho mais. O que vocês acham? Tá ruim a aula? Tá ruim a aula? Tô cansado. Hã? Tô cansado. Pronto, Tá é muito cansado? calor. Eu acho que Eu tô cansado. Carlos, tira o dedão daí. O que foi, Carlos? Fala pra mim o que tá acontecendo com você. nada. Não quer? Tá todo mundo cansado? Então tá bom. Desmaiou por um mês. Ó, na quarta-feira vocês têm aula de inglês, certo? Na quarta-feira eu vou adiantar também a aula de português e de ciências. Então, na quarta-feira fica a aula muito extensa, porque vocês já têm aula de inglês, né? Mas tudo bem, vocês não querem adiantar hoje, a gente adianta um pouco na quarta, nem que a aula vai. Aí vocês já se organizam aí e deixam
deixam ventilador, alguma coisa assim, um lugarzinho mais gostosinho para vocês assistirem aula, tá, meus amores? Um beijo, e eu quero saber cadê a minha aula de arte? Cadê a minha aula de arte da mãozinha que eu pedi? Poucos alunos mandaram. Prof,